The Boys, segunda temporada. The Boys é uma série baseada nos quadrinhos de mesmo nome, escrita por Garth Ennis e ilustrada por Derek Robertson. O showrunner é o Eric Kripke, também responsável pela longeva Supernatural. E aqui a série traz esse mundo moderno parecido com o nosso, onde super-heróis são parte da realidade, da cultura do lugar. Mas basta ver 10 minutos de um episódio para você perceber que chamar eles de heróis é um pouco exagerado. Porque praticamente todo mundo ali é babaca, egoísta, até fascista. The Boys é um grupo de humanos, digamos assim, a maioria deles treinados em combate de alguma forma. E por motivos diversos eles estão lá tentando mostrar pra sociedade que esses super-heróis não são o que eles aparentam ser. Os super-heróis formam um grupo que chamam os Sete, os principais super-heróis, né? Há outros super-heróis pelo mundo, mas os Sete é tipo a Liga da Justiça desse mundo. E eles pertencem à VOT, a corporação VOT, é uma empresa que, conforme foi descoberto na primeira temporada, fabrica o composto V, que é um produto que eles vão dando para crianças desde pequenas para que elas desenvolvam os poderes. A grande virada da primeira para a segunda temporada é descobrir que os super-heróis não nascem, eles são criados. E no começo dessa temporada aqui, o Billy Butcher tá, tipo, não sumido, ele tá recluso porque no final da primeira temporada, a Madeleine Stillwell, que era uma chefona lá da VOT, morre e a culpa cai nele, mas que a gente sabe que quem matou foi o Homelander. Mas ele e os outros boys estão todo mundo escondidos, eles são altamente procurados. Ao mesmo tempo, o Butcher tá tentando reencontrar a esposa, porque ele descobriu no final da primeira temporada que ela estava viva. Ao mesmo tempo, a gente tem o Hugh e a Starlight trabalhando juntos para ver se consegue uma amostra desse composto V para poder vazar para a imprensa e ver se derruba a VOT. E se a figura de autoridade da VOT na primeira temporada era a Madeleine Stillwell, que era a Elizabeth Shue, aqui é o Stan Edgar, que é o fantástico do Giancarlo Esposito. E ele agora é a figura de autoridade, ele é o CEO da empresa, então ele bate de frente, por exemplo, com o Homelander. E o Homelander, por sua vez, tá puto porque ele não tem o controle do set que ele queria ter. Ele acha que ele é o Bambambam, mas o próprio Edgar mostra pra ele que não é bem assim não. E ele fica puto da vida porque uma nova heroína é inclusa no set sem o aval dele. E essa heroína é a Stormfront. Ou Tempesta, ok? Eu vi em inglês, então eu peguei os nomes em inglês, mas dá pra entender. Só pelo que eu falei aqui, você já percebe que é uma temporada com muitas tramas. E nem falei todas ainda tem história do Deep e do A-Train com a igreja lá do coletivo, que dá pra ver que é uma sacanagem com cientologia. Você tem a história da Becca, né? A mulher do Billy Butcher tentando proteger o filho do egoísmo, da babaquice, do mal, que é o pai dele. Mas mesmo assim, com essa grande quantidade de tramas, quase todas são muito bem desenvolvidas, muito bem exploradas. E a série não cai na armadilha de ficar enrolando demais. Então tem tramas que começaram na primeira temporada que se encerram aqui pra dar início a outras. Isso mantém a coisa real, sem sair em encheção de linguiça, e ainda mantém interessante, porque as novas propostas de arcos são boas. E sim, tem arcos que não estão finalizados, mas eles se desenvolvem, você sente que a coisa tá andando. O elenco continua ótimo, meu favorito é o Carl Urban de Billy Butcher, porque ele tá sempre muito puto, muito revoltado, e ele faz isso muito bem, mas essa temporada consegue trazer um pouco do passado dele, da família dele, pra trazer camadas pra ele que a gente ainda não conhecia, a gente não imaginava. Por meio dessa apresentação e das novas relações que ele tá tendo, por exemplo, com o Huey e com o que acontece no final dessa temporada, que eu não posso dizer, mas isso vai levar o ator a ter que explorar novos sentimentos e novas camadas do Butcher. Eu também adoro o Anthony Starr, que é o Homelander, porque ele acha o tão certinho desse cara que é megalomaníaco, se acha o rei da cocada preta, se acha superior, literalmente se acha superior a todos os outros, extremamente mimado, extremamente egoísta, tipo, ele é o centro do mundo, por ele, mas ao mesmo tempo que ele se acha esse superior todo, tipo, ele precisa dos outros, ele precisa das pessoas normais amando ele precisa se sentir amado, ele se ama pra caramba, ele se acha o cara, e ele precisa que todo mundo ache isso dele. E aí cai nessa dicotomia interessante que o ator faz muito bem, porque, tipo, você não pode reinar sem súditos, então você tem que ter essa troca e é complicado, ele não sabe fazer isso. E eu li uma entrevista muito interessante com o ator que ele fala uma coisa muito certa, ele é o cara mais forte fisicamente de todo esse universo, mas ele é um dos mais fracos emocionalmente. E quando você vai explorando na série o passado dele, a maneira que ele foi criado, é tudo coisa que implica dele tomar o leitinho, por exemplo. Aquilo mostra falhas psicológicas, coisas nunca preenchidas, nunca desenvolvidas da maneira correta, que resultam nas cenas bizarras que ele faz como adulto. E eu não vou falar de todo mundo aqui, senão o vídeo vai ficar com meia hora só falando de atores, mas eu quero falar da Aya Cash, que é a Stormfront, que chega nessa temporada. Ela traz uma energia muito boa pra trama, pra tela. Primeiro que ela é muito boa pra entregar as coisas, mas ela chega com uma postura desafiadora de quem não vai ouvir ninguém, de que não vai, por exemplo, não vai se ajoelhar
perante o Homelander, e ela começa a soltar umas coisas na cara dos outros. Parece que ela é progressista, parece que ela é uma pessoa justa, mas logo a série te mostra que ela, na verdade, é uma supremacista branca com origens ligadas ao nazismo. E a química entre todo o elenco funciona muito bem nos variados tipos de relações que a gente tem aqui. Os diálogos vêm à vida com muito sucesso, saca? Seja nos tons humorísticos, que funcionam muito bem aqui quando eles estão falando com o outro, e seja até quando eles demonstram genuíno carinho, afeto um pelo outro, ou outras coisas. Mas funciona, é um elenco que tá rebatendo as energias uns do outro muito bem. As cenas de ação são divertidamente violentas e não há a menor hesitação aqui de mostrar sangue, parte do corpo voando, nada disso. Mas essa violência, mesmo bastante visual, ela não é gratuita, porque ela representa a constante ameaça de viver num mundo cheio de seres superpoderosos que são escrotos. A gente aprendeu com o Homem-Aranha e com vários outros heróis que coisas do tipo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a série pega essa história de os superpoderes revelarem as índoles dos personagens e usa isso muito bem. E aliás, não só superpoderes. Poder não é só soltar raio pelos olhos e voar. Você tem poder político, poder financeiro. E isso também é abordado nessa série da mesma forma que eu estava mencionando antes, de expor as índoles. Estes poderes também vêm com suas responsabilidades. E a maneira com quem tem esse poder usa isso. Então esses embates por poder político, por ter poder de decisão sobre os outros ou sobre coisas que acontecem no mundo, é um dos grandes êxitos de The Boys. Então você tem coisa até de o Departamento de Relações Públicas da VOT tentando contornar crises geradas porque algum de seus heróis foi flagrado fazendo uma besteira ou falou uma coisa que não devia e a opinião pública começa a cair. Até em batalhas no cenário governamental dos Estados Unidos você tem figuras políticas tentando controlar o papel dos super-heróis na sociedade, ao mesmo tempo que a VOT e os super-heróis querem mais poder de ação militar ao redor do mundo. Você vê que a coisa quer chegar lá, mas a maneira como a série ilustra todas as consequências dessas lutas por poder nas vítimas é outro grande acerto dessa série. Um grande exemplo é a Maeve. Ela é o retrato de uma pessoa desiludida e que perdeu a esperança. Tem um diálogo dela no último episódio, eu não vou falar qual é, mas dói na gente, porque você sente uma pessoa falando, tipo, não tem luz no fim do túnel. É uma merda, não tem nada pra fazer. E muita gente hoje em dia se sente assim. Porque tá lá a Maeve, super poderosa, mas mesmo com toda essa super força dela, há coisas que ela não vê como combater, como é que ela vai deter aquilo, como é que ela impede isso. A força dela não vale de nada nem para essas coisas, resultando numa mulher que tá quebrada, abusada e machucada. Nem tudo no roteiro, digamos assim, que funciona perfeitamente. Você tem, por exemplo, os heróis extremamente famosos e os The Boys que são extremamente procurados, eles transitam pela cidade com uma facilidade que não faz sentido. Você tem também um negócio que praticamente todos os heróis têm uma super resistência. Você acha que Stormfront no começo ela só voa e solta raios, mas não, ela também tem super força, ela também resiste a algumas pancadas mais fortes, mas também não, a série parece que não se decide muito quanto a isso. E se todo mundo é super resistente, por exemplo, você tem a cena do Black Noir bem no primeiro episódio, que já foi divulgada até como propaganda, dele invadindo o lugar lá, todo furtivo, todo ninja, pra no final dessa própria cena se revelar que ele é praticamente indestrutível. Então pra que tudo aquilo? Mas o que eu gosto muito nessa série, nessa temporada, é na sátira que aborda as consequências que vêm quando pessoas escrotas, desumanas e basicamente más, são defendidas, são exaltadas por palavras de líderes. Isso tudo é espelhado aqui de maneira nada sutil, não quer dizer ruim, só não é sutil, tipo, tá na cara a mensagem que a série quer dar no arco da Stormfront. Ela manipula o Homelander, ela manipula a opinião pública por meio de memes e fake news. Ela sabe que ela tá fazendo isso, ela tá com a menor vergonha disso. Pra ela, os fins justificam os meios. E quais são os fins? Lembra que eu falei, supremacista branca. Você imagina os fins. Então ela mira essas fake news, esses memes que ela e o time dela criam pra acertar as pessoas que, no fundo, concordam com esse tipo de coisa. E nisso, ela encoraja essas pessoas a agirem. Então toda raiva, fobia, intolerância, repulsa começa a sair e aflorar em agressões que começam verbais, partem para física e acabam resultando em mortes. Também uma crítica da série sobre como a internet está sendo usada para propagar sentimentos que levem humanos a se odiarem. Essa é uma crítica a nós como pessoas que precisamos melhorar como sociedade, precisamos melhorar na maneira como tratamos os outros. É uma crítica às grandes empresas que controlam a internet, que precisam de um certo tipo de regulamento para não permitir certas coisas. Mas você tem uma das falas da Stormfront no último episódio que, tipo, é a série assinando a mensagem que ela quer passar. Tudo isso que eu mencionei nisso, tipo, ela basicamente tá falando pra todo mundo que defende que existe racismo reverso, que existe cristofobia, heterofobia, de que grupos que são maiorias recebem ataques de ódio como os outros, e joga
joga a hipocrisia desse povo na cara deles. Porque basicamente ilustra que pra essas pessoas, tudo bem defender ideais que são nazistas, é só não usar o nome nazista. Se as pessoas não veem que o que elas estão defendendo é, na verdade, ideais que são do nazismo. É uma maneira bastante didática, até exageradamente didática, pode-se dizer, mas é a maneira da série gerar um convite bastante necessário pro público se autoanalisar, se autoavaliar. É a maneira da série dizer pra gente, precisamos melhorar como seres humanos. Porque quando você tem esses comportamentos como ela, Stormfront, está tendo, você é esse tipo de pessoa que ela é. O final dessa temporada tem um gancho que me pegou muito de surpresa, não vi aquilo acontecer de maneira alguma, eu fiquei, eita! Mas não fica só pelo valor do choque, da surpresa, porque fica uma promessa de explorar essas lutas por poder de uma maneira muito mais profunda, muito mais interessante, muito mais intrigante, continuando com essa sátira ao mundo real, de que os fins realmente justificam os meios. E que fins são esses? Então, com esse elenco bastante em sintonia com uma iconografia da figura de herói muito bem utilizada para os objetivos satíricos dessa série e tramas quase todas bem desenvolvidas, The Boys tem bastante poder e os usa com responsabilidade. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Gostam de The Boys? Leram os gibis? Assistem a série? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.